quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, de Pindamonhangaba, Brasil e o mundo. Neste momento estamos com o programa Momento de Reflexão. Programa Momento de Reflexão, que é um programa onde se discute ou se expõe vários assuntos da atualidade e sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, com base no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira, da falsidade, e nós estamos aqui para fazer uma reflexão com você em vários assuntos, e no dia de hoje, um tema todo especial. O tema do programa de hoje é mergulhando para o céu. Talvez você ache um pouco diferente, mas o tema, a direção que Deus nos deu foi mergulhando para o céu. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mergulhar, você deve ter ouvido falar de vários tipos de mergulho. Mergulho na piscina, mergulho na água, mergulho em dívidas, mergulho em diversões, mergulhos em problemas. Essa é uma palavra muito utilizada para vários significados, várias expressões, mas ela tem um significado, e o significado real desta palavra, ela está registrada nos dicionários, não só na palavra de Deus, mas nos dicionários. Quando nós vamos estudar o que significa a palavra mergulho é quando você entra com o corpo dentro de um recipiente com água, seja uma piscina, seja um lago, seja um rio, seja um mar, e assim você mergulha, você afunda, você entra nesse ambiente, né? E você vai entender o que nós queremos falar com você, compartilhando nesse momento tão interessante deste programa. E nesse primeiro bloco, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus para nos dar a referência que é Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, os versículos 15 e 16 somente, que diz assim a Palavra de Deus. Disse-lhes, quem disse? Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é uma palavra que Jesus, o ressurreto, logo depois que ele foi crucificado, 3 dias após, Deus Pai o ressuscitou dos mortos e ele viveu e vivo, ele apareceu para várias pessoas, inclusive em especial para os seus discípulos. E num determinado momento, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele reuniu os seus discípulos, já quando ele estava partindo realmente para subir aos céus, ascender aos céus, e ali naquele momento ele faz as últimas orientações e dentre essas últimas orientações ele diz o que nós acabamos de registrar agora no livro de Marcos, né? Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Olha que mensagem tremenda, né, que Jesus deixou como uma missão para os seus discípulos, os discípulos daquela época e os discípulos de hoje, aqueles que conhecem a palavra de Deus e que precisam compartilhar com outras pessoas. Se você já entendeu esta palavra, né, que bênção, mas se você não entendeu, né, fique atento porque nós vamos compartilhar o mais profundo desta palavra com você. A palavra, o que quer dizer? Qual é a raiz da palavra batismo? Qual é a essência dela? Batismo vem do grego e significa baptizen, e significa imergir, mergulhar. O batismo tem um significado, quer eu queira, quer eu não queira, quer você não queira, o batismo tem um significado de imersão, de mergulho. Então aí nós começamos a entender o processo da mensagem de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ao reunir os seus discípulos, ele estava ali, né, falando sobre
uma das suas orientações era pregar o Evangelho. Os que crerem no Evangelho, crer que Evangelho é esse? O Evangelho da salvação. Que salvação é essa? Jesus é o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O que é Jesus? Jesus veio ao mundo, ele veio na família, né, no casal José e Maria, ele veio ali com Maria, foi fecundada pelo Espírito Santo, eles não tiveram relação, é algo de Deus direto para a terra, para o ventre de Maria, e ali, naquele momento, Jesus é gerado e Jesus nasce. Jesus nasceu e, de repente, naquele momento, Herodes, o perseguidor, ele ficou sabendo que vinha o rei dos judeus, que ia nascer o rei dos judeus. E aí ele determina que fosse feito um decreto que matasse todas as crianças até 2 anos. Naquele momento, o anjo do Senhor aparece a José. José vai para o Egito, fugindo de tudo isso, porque o anjo o alertou, e depois ele recebe uma notícia que Herodes, esse rei, que era todo poderoso, foi abatido, morreu, e que ele já poderia retornar. O anjo do Senhor aparece para ele e fala que ele já pode retornar. E ali ele vive, ele vai para Nazaré, ele nasceu em Belém, mas ele vai morar nesse momento em Nazaré, lá na região da Galileia, Belém na região da Judéia, e aí quando ele está morando lá, ele fica no anonimato, cresce, uma criança normal, de repente ele chega à adolescência, jovem, ele aprende com o papai dele o ofício de carpintaria. O papai dele, José, era carpinteiro, e ele fica ali até o papai partir. O papai morreu antes, e aí de repente ele se torna o carpinteiro. Por isso conhecemos como carpinteiro ou como Jesus de Nazaré. Mas aos 30 anos ele sai, porque chegou o tempo dele, e ele vai para um encontro com aquele que anunciava o batismo, que anunciava a pregação do arrependimento, João Batista, e aí Jesus vai ao encontro dele. Estamos fazendo uma retrospectiva para você entender a importância da mensagem que Jesus fala sobre este mergulho que pode levar para o céu. E aí Jesus vai ao encontro, ele sai ali da sua área de conforto, ele sai do anonimato e pela primeira vez ele vai aparecer em público, buscando as coisas do alto. E ele vai ter um encontro lá no Jordão com João Batista. Nós vamos para um breve intervalo, fique aí que logo logo nós voltamos com o segundo bloco do programa, Mergulhando para o Céu. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Mergulhando para o Céu. Mergulhando para o Céu, tema que você precisa estar atento, porque é uma mensagem que não é do homem, mas uma mensagem de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida e família. No primeiro bloco, nós falamos sobre mergulho. O que é mergulhar? Você tem que estar totalmente dentro da água. E falamos, quem que falou, trouxe uma mensagem. Nós lemos o texto de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz: "Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, os que crerem e forem batizados serão salvos. Os que não crerem já estão condenados." Nós lemos isso porque foi a mensagem que Jesus, ressurreto no Monte das Oliveiras, ele falou, compartilhou com seus mais chegados, os seus discípulos. E a partir dali, nós fizemos uma retrospectiva sobre a vida de Jesus até ele chegar aos 30 anos de idade. E ali, dos 30 anos de idade, ele vai se encontrar com João Batista, aquele que batizava. João Batista, o Batista é porque ele batizava, ele que preparou o caminho da chegada de Jesus Cristo. E ali nós falamos do significado da palavra batismo. Batismo significa imergir, mergulhar. A origem dela é baptise, que vem do grego. Então, não deixe pessoas falarem coisas diferentes, que você precisa entender o verdadeiro sentido da palavra e da mensagem que eu quero compartilhar juntamente
com você. E eu gostaria de fazer uma leitura de um outro texto da palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, o versículo 28, alguns versículos da palavra do Senhor. Diz assim: estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João saiu e viu a Jesus que vinha com ele, e eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João Batista, Jesus vai ao encontro de João Batista lá no Jordão, e João Batista olha para Jesus, e quando ele vê Jesus, ele vê o Cordeiro de Deus. João Batista, profeta, o maior que teve na face da terra, como ele não teve outro a não ser Jesus Cristo. Ele viu Jesus e ele viu que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E aí Jesus vai diante dele para ser batizado. Calma aí um pouquinho, para nesse ponto aí. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais à frente, no capítulo 3 do mesmo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no versículo 1 em diante, para que você entenda a importância desta palavra. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer que ouves, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus tem um diálogo em outro momento, saímos daquele encontro de Jesus e João no Jordão, e agora nós estamos num outro momento. Qual é o outro momento? Um momento em que Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Jesus, o profeta, Jesus, o Filho de Deus, Jesus que está anunciando o arrependimento dos pecados, Jesus que está fazendo milagres, e aí Nicodemos vai diante dele porque ele estava fazendo grandes coisas e ninguém poderia fazer aquilo se não viesse de Deus. Só que Nicodemos, quando Jesus fala com Nicodemos conhecedor da palavra, Jesus diz assim: é necessário nascer de novo. Por quê? Porque Nicodemos tinha uma dificuldade em aceitar o batismo. O batismo significa justiça de Deus, quer dizer, a morte para o mundo e o nascimento para Deus. Assim como Cristo foi crucificado, nós somos crucificados com Ele no batismo, quando afundamos, imergimos no ato do batismo, que é aquele mergulho que é feito. Só que ele é simbólico, ele representa que verdadeiramente eu creio na palavra de Deus e recebo a justiça de Deus. Que justiça é essa? Eu era pecador e estava condenado, mas num determinado momento Jesus morreu por mim
pagou pelos meus pecados, se cumpriu a justiça de Deus e por Jesus, pelo sangue dele vertido na cruz, eu sou salvo, eu tenho vida, eu não estou mais condenado. Esta era a mensagem. Porém, Nicodemos estava até acreditando naquela mensagem, só que ele não queria ser batizado. Por que ele não queria ser batizado? Porque ele achava que não precisava fazer aquilo. E Nicodemos era um homem intelectual. Quantas pessoas, às vezes até recebem Jesus, mas não querem ser batizados. E Jesus disse, o ressurreto, ele disse, tem que crer e ser batizado. Crer primeiro, com entendimento, não é beber, e ser batizado. E aí será salvo. Caso contrário, será condenado. Então não fique em dúvida. Existem coisas que nós devemos fazer para se cumprir a justiça de Deus, a vontade de Deus. Por isso, Jesus fala isso para Nicodemos. E aí por isso nós voltamos lá no encontro, no capítulo 1, de Jesus indo diante de João Batista no Rio Jordão, porque ele foi para ser batizado. Para quê? Para se cumprir a justiça de Deus. Para quê? Para dar um exemplo daquilo que eu e você precisamos fazer. Verdadeiramente Jesus não precisava ser batizado, mas eu e você precisamos mergulhar, se eu e você queremos ir para o céu. Estamos encerrando o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Mergulhando para o Céu e voltamos já para o nosso terceiro e último bloco. Me acompanhe. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Mergulhando para o Céu. O tema de hoje é um tema muito importante. Por quê? É com base numa mensagem do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Deus, para a minha vida e para a sua vida. No primeiro bloco, nós falamos que Jesus Cristo, ele reuniu os seus discípulos e citou, falou, lá o que está registrado em Marcos capítulo 15 e 16, falando que os discípulos deveriam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, os que crerem e forem batizados seriam salvos, e os que não crerem já estão condenados. E esta mensagem nós falamos sobre a vida de Jesus, e que Jesus foi cumprir também esse próprio mandamento, e ele foi diante de João Batista para ser batizado. No bloco 2, nós falamos do encontro que teve entre Nicodemos e Jesus. E ali naquele encontro, Jesus diz para Nicodemos que ele deveria, a pessoa para entrar no reino de Deus, ela precisa nascer de novo. E a forma de nascer de novo é crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado, Nascer da água e do Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Mas primeiro você tem que nascer da água e depois o Espírito Santo. E agora, no terceiro bloco, nós gostaríamos de compartilhar o momento em que Jesus Cristo, ele está lá, nós falamos várias vezes que ele está lá no Jordão, diante de João Batista, aquele que batizava, e ele está naquele momento para ser batizado. Olha, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, diz assim a palavra de Deus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que palavra de bênção. Vamos nos localizar. Lá no Rio Jordão, lá em Israel, João Batista estava batizando. Jesus vai ao encontro dele, no início, antes de começar o seu ministério, ele vai ao encontro dele no Jordão,
pregava lá naquele momento: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E naquele momento, Jesus está ali. E Jesus vai diante dele, ele vê que é o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, e que ele acha que ele não é digno de nada. Aí Jesus quer ser batizado por ele, ele diz que não vai se batizar. E aí Jesus diz: mas é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. Que justiça é essa? A justiça é que eu vim ao mundo para trazer uma mensagem. Eu vim ao mundo para pagar um preço, morrer na cruz como Cordeiro de Deus, para que todos sejam libertos, livres do pecado e possam ter a vida eterna com Deus por toda a eternidade. E aí Jesus não precisou falar tudo isso, mas só quando falou justiça de Deus, ele aceitou e batizou Jesus. Jesus verdadeiramente não precisava ser batizado, porque primeiro que ele não tinha pecado, segundo, porque ele é o Filho de Deus, né? Ele é uma parte aqui como homem, mas uma parte toda, né, como Deus. Ele não tinha essa necessidade, mas ele vinha cumprir uma missão. E essa missão, além dele fazer aquilo, tinha que ser um testemunho, um exemplo, para que todos entendessem que todos, depois de Jesus, precisam ser batizados. E aí ele deixou essa mensagem. Olha o que aconteceu. Quando João o batiza, e batizar significa imergir, mergulhar. Está entendendo agora o princípio do programa? Mergulho para o céu. Tem o mergulho, né, que é um mergulho que a gente só se molha, mas tem o mergulho que é o mergulho espiritual, que é o mergulho do batismo, que ele me leva e te leva para os céus. Se nós, a partir do batismo, caminharmos com Deus todos os dias das nossas vidas, um dia, se morto, ressuscitaremos, se vivo, encontraremos com Jesus nos ares, quando ele vier buscar o seu povo, os filhos e filhas de Deus nesta terra. Mas que coisa preciosa! No final desse trecho, a palavra do Senhor diz que o céu se abriu e o Espírito de Deus pousou sobre ele, sobre Jesus, como forma corpórea de pomba, né? Representando ali que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Quando nós somos batizados nas águas, o Espírito de Deus vem para nós, e aí abre o nosso entendimento para aceitarmos a palavra, para entendermos a palavra de Deus, abre o nosso entendimento para entender que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, que em breve ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja, os seus filhos e filhas. E ele também tem a declaração no versículo 17, o céu se abriu e uma voz eles ouviram dos céus dizendo: é o meu filho amado em quem me comprazo. Em outras traduções, em quem me alegro. Deus, naquele momento que você batiza, que você aceita a mensagem de Jesus, que você aceita a mensagem de Deus, crê em Jesus Cristo, entrega a sua vida para Ele e é batizado, o mergulho que você faz, quando você sai desse mergulho, você se torna verdadeiramente filho, filha de Deus. E Deus declara que você é filho, que você é filha e que Ele te ama, que Ele nos ama e que Ele se agrada, porque nós fomos obedientes à sua palavra. Nós obedecemos o Evangelho, onde Jesus Cristo nos ensinou e deu o seu testemunho. Então, o mergulho que eu estou falando, compartilhando com você hoje, é o mergulho do batismo. É um mergulho, o único mergulho que pode fazer com que eu e você adentremos na mansão celestial, na morada do Altíssimo, nos céus, onde Deus habita, onde eu e você habitaremos com Ele por toda a eternidade. Então é isso que eu e você precisamos entender. Se você não é batizado ainda, se você já entregou sua vida para Jesus, mas ainda está resistindo ao batismo, seja batizado, porque esse mergulho vai te levar para o céu, porque não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Não fique em dúvida, aceite a palavra e faça a sua parte, porque Deus fará a parte dele. Esquece os outros mergulhos, são bons, são gostosos, são prazerosos, às vezes um mergulho na praia, na piscina, num verão muito intenso, mas esse mergulho, o mergulho do batismo, leva eu e você para o céu. Não é
uma coisinha que são jogadas na cabeça de bebezinho, uma aguinha na cabeça de bebezinho, não. É um mergulho, é o batismo de Cristo que eu estou compartilhando com você para que você tenha essa reflexão. E agora eu quero orar por você, para que o Espírito Santo te dê esse discernimento sobre a luz desta palavra. Amado e eterno Deus, eu te agradeço por esta direção, por este tema, por esta palavra. Agradeço pela vida daqueles que estão recebendo e compartilhando esta palavra. Senhor, que o Senhor abra o entendimento para que a tua palavra e o teu Espírito Santo convençam aqueles que estão em dúvida de serem batizados. Aqueles que estão em dúvida de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e serem batizados. Senhor, que eles tenham a certeza de que será a melhor decisão da vida deles e a decisão que é um passaporte para a eternidade com Deus, mergulhando para os céus de Deus por toda a eternidade. Assim eu oro abençoando a vida de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Assim eu oro e faço isso em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa Momento de Reflexão.